estamos aqui para mais um Cast Transformar! Mais um episódio recheado de conteúdo, de informação e com um contexto de resiliência. Essa história é linda. Tem muita coisa para nós mulheres. Eu tenho certeza que você que tá aí assistindo vai se inspirar, vai de alguma forma se identificar, porque hoje eu tô aqui, ó. Falei, essa história é linda, a gente precisa contar. Eu até ouso dizer, papel e caneta na mão, para vocês anotarem aí os insights, tudo que vocês tiverem e conseguirem pegar durante essa história. Eu vou até começar falando um pouquinho. Não vou falar quem é ainda, viu? Só vou falar um pouquinho da história dela. Ela vem trazendo uma empresa que iniciou em 2020, durante a pandemia, que inclusive enquanto todo mundo parou, ela resolveu se movimentar. Procurava novas oportunidades para suprir suas necessidades pessoais e uma também transformação profissional. Ela começou fazendo seus produtos de forma artesanal e olha o contexto, dando o seu melhor nas condições que ela tinha. Olha isso, hein, gente? Pesado. Já pega a dica. Com uma boa aceitação dos seus produtos, ela sentiu a necessidade de expandir os seus produtos. E com isso, em 2021, ela concretizou uma sociedade, unindo forças e levou a sua missão além. Do artesanal para a indústria, convidamos Gra Martins. Ai, que delícia! Adorei a entrada. Me deixou super empolgada. Obrigada, meninas, pelo convite, contar um pouquinho da minha história. Eu espero que o que eu possa trazer aqui hoje é compartilhar com todo mundo um pouquinho que eu estou vivendo e que possa inspirar mulheres a realizar sonhos, a buscar o que elas desejam. Muito obrigada, Gra. Eu ia falar, linda, gente, inspiradora, forte, empreendedora. A gente quer saber tudo, Gra. Conta. Se você quiser começar contando um pouquinho de você, porque eu trouxe aí um final de enredo, né, de 2020 pra cá, que já inclusive mostrou uma mulher forte, potente. Como é a Gra antes disso? Fala um pouquinho, só pra gente começar. A Gra, ela tem vários talentos. Eu acredito que todas nós mulheres temos talentos escondidos e a gente precisa encontrá-los, porque muitas vezes a gente se esconde atrás do medo, né? Achando que nós somos incapazes e tem muitos talentos escondidos entre nós. Eu me casei muito nova, vivi um casamento por 19 anos, depois eu me separei. E nesse tempo eu estudei teatro, trabalhei 7 anos com teatro, fiquei viajando ainda e continuei trabalhando com vídeos institucionais. Só que dentro disso eu sempre empreendia também, eu sempre tinha um outro profissional caminhando junto, que era semijoias. Então eu tinha já esse lado de empreendedora. Trabalhei 20 anos com semijoias, vendendo e tendo uma equipe de vendas, porém chegou um momento que eu falei, não é isso que eu quero. Não sei o que aconteceu, que eu não estava mais feliz e eu queria buscar algo novo. E aí eu fiquei tão pirada, vamos dizer assim, que eu falei assim, quer saber, eu vou trabalhar fora. E eu arrumei um trabalho, vendendo semijoias, fazendo teatro, as divulgações institucionais e ainda arrumei um serviço de 5 horas. Foi aí que eu pirei. Que você enlouqueceu de vez. Mas você sabe que isso é legal, porque você precisa estar em alguns lugares para você descobrir o seu valor e falar, não é isso que eu quero para mim. Muito real. Não é isso que eu quero para mim. Só que eu me dediquei muito nesse trabalho, dando o meu melhor, sabendo que Deus tinha um propósito para mim. Só que do mesmo momento que eu estava ali, descobri que não era aquilo que eu queria, eu continuei dando o meu melhor. Porque eu falei, se eu não der o meu melhor aqui, a vida não vai trazer o melhor para mim. Eu tenho sempre esse pensamento comigo. E veio a pandemia, né, onde todo mundo precisou ser mandado embora, as empresas fecharam. E eu já vinha com algo no meu coração, eu falando, meu Deus, eu preciso descobrir algo novo. Na verdade, os cosméticos, ele não é um sonho na minha vida, ele é um acontecimento. Ele aconteceu do nada. Eu pedindo para Deus, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus. Eu caminho, Deus é o centro da minha vida, eu coloco Ele na minha vida em todas as áreas. E é onde eu crio forças para enfrentar tudo que nós precisamos. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu sempre trabalhei fora, sempre me virei sozinha, tenho dificuldades como todas as mulheres, né? E o cosmético, como eu disse, foi um acontecimento. E eu conheci as fragrâncias, sempre quis trabalhar com o melhor, né? Bom, já que é para fazer, vamos aprender a fazer. E como que eu vou fazer isso? Como veio a pandemia, todo mundo foi mandado embora, nós só podíamos estudar pela internet.
tudo online. Então, eu comecei a aprender online, buscar online, fazer os cursos online e comecei a bater na batedeira da minha sala de jantar. E comecei a fazer os produtos e o primeiro produto que eu fiz foi o perfume de cabelo, a manteiga corporal e esse aqui, com um cheiro só. Porque eu não tinha dinheiro para investir, gente. Então, eu comecei com pouco, né? Como eu disse, nas condições que eu tinha, no lugar que eu estava, até que eu tivesse condições para fazer melhor ainda. E aí eu falei assim, bom, eu fiz o curso, eu sabia os ativos que tinha que colocar, mas eu falei assim, não, eu quero entender o que as grandes empresas colocam de bom nesses produtos. Aí eu fui pesquisar. Manteiga de murumuru, o que é isso? Corria na internet, essa manteiga é hidratante, ela é antioxidante, ela hidrata muito. Então eu ia nos meus fornecedores e falava, você tem esse ativo? Tem, então eu quero ele. Então eu procurava o que estava no auge para mim trabalhar nos meus artesanais. Não é porque eu estava fazendo... Aliás, o artesanal, ele é muito mais valioso, porque ele é mais puro, mais concentrado. Então eu procurava acompanhar o que o momento estava trazendo no cosméticos e eu colocava no meu. Enfim, teve uma grande aceitação. Meu perfume de cabelo foi um sucesso. Só uma pausa, engraçado, porque você começou ali em 2020, assim, eu que não fico às vezes muito atrás, tudo, eu tô vendo muito perfume de cabelo agora, tá muito em alta, tem grandes marcas assim, internacional, tudo, e você em 2020 estava trazendo, estava em alta na época que você teve o Start? Não estava em alta, eu aprendi ele no artesanal, no curso de artesanal. Eu só conhecia perfume de cabelo das grandes marcas. Tá? Marcas renomadas, uma Chanel, que tinha o perfume de corpo, que tem, né? E trazia o de cabelo. Inclusive, tem algumas marcas renomadas que o perfume de corpo eles vendem como de cabelo. O meu perfume de cabelo, ele tem ativos para o cabelo. Ele trata do cabelo, ele traz o óleo para não ressecar, ele traz o extrato de aveia. Então, eu amo esse lado vegetal, né? De extratos e óleos. Eu acho que ele, além de hidratar, ele trata a pele. Enfim... Foi um sucesso, eu fazia no vidrinho pequenininho assim, eu que criava as etiquetas, eu ia no Canvas, eu fazia os desenhos, eu colava, eu mandava imprimir, aquela loucura, né? O eu empreendedora. Aí no outro dia, trabalhando lá, entrando no meu trabalho, Senhor, mais um dia aqui, eu vou sair daqui, um dia o Senhor vai me abrir uma porta, enfim. Eu fiquei um mês conhecendo os produtos, depois veio que nós fomos mandados embora. Na verdade, nem mandado embora, as empresas tiveram que fechar, né? Tanto é que eu cheguei pro meu chefe e falei para ele, experimenta esse frasquinho aqui, que era o perfume que eu tinha feito de corpo. Aí ele gostou, e quando ele me chamou para voltar, que a empresa abriu novamente, eu falei, não, eu vou arriscar no artesanal. Aí ele me desejou boa sorte, falei, eu torço muito por você, e não aceitei mais voltar para a empresa, porque eu falei, ou é agora, ou não é nunca mais. Então, meninas, foi um sucesso e começaram a pedir muito os meus produtos. Como eu vendia semijoias, minhas próprias vendedoras queriam revender. E eu não poderia continuar vendendo de tipo sacoleira, vamos dizer assim, né? Mas assim, algumas tinham lojas e eu não poderia colocar numa vitrine porque não tinha a Anvisa. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Agora, qual é o próximo passo? Eu preciso de um sócio para me ajudar a fazer isso crescer. E ele me arrumou isso em menos de um ano. Eu trabalhei artesanalmente 1 ano, eu achei que as coisas aconteceram muito rápido. Com certeza. Eu até fiz o quadro dos sonhos, coloquei lá meus produtos e escrevi fio, e aquilo aconteceu muito rápido. Só que eu não imaginava que ele fosse gostar tanto dos produtos e a gente fosse lançar tantos produtos de uma vez. Nós lançamos 58 produtos. Olha... Entre capilar, linha corporal, hidratante, sabonete íntimo, linha de perfumaria, esse perfume de cabelo. Mas, na verdade, o que abriu as portas foi o perfume de cabelo, porque é algo muito diferenciado, né? Com certeza. Ô, Gra, até uma curiosidade, porque como você começou na pandemia, você não ficou com medo de como eu vou vender? Porque ninguém saía, né? Teve períodos ali que ficou todo mundo preso dentro de casa. Como foi isso pra você? Acho até legal a gente falar, porque ela começou na pandemia e tem muitas mulheres que têm o sonho de empreender, abrir um negócio e fica com medo. Exatamente. Quando Deus coloca um propósito no seu coração, ele não olha para o seu saldo bancário. E esse é a maioria dos medos que nós temos. Como que nós vamos colocar isso em prática? Onde eu vou arrumar dinheiro para fazer isso? Ele só quer que você acredita naquilo que ele está colocando no seu coração e que você dê o melhor. E que você faça com todas as suas forças, com propósito. Tudo que nós temos que fazer
com um propósito, acreditando. Vai ter desafios? Muito. Objeções? Toda hora, gente, tem objeção, né? Mas quando você dá o seu melhor, você acredita, você faz. Eu tive muito medo, sim. Mas eu falei, eu não tenho mais tempo. Eu não posso mais... Não é que eu não posso mais errar. Nós podemos errar quantas vezes desejar e recomeçar quantas vezes for preciso. Mas eu não quis olhar para as circunstâncias. Eu quis agir. Era o que Deus me pedia. Haja. Faça. E tem uma frase do Walt Disney que fala assim: a única maneira das coisas acontecerem é você parar de falar e começar a agir, a começar a fazer. E isso mexe muito com a sua fé. Porque se você começar a olhar para a circunstância, como que eu vou fazer? Eu não tenho escritório para bater. Não, gente, foi dentro de casa. Eu comprei uma bacia azul, eu nunca esqueço da cor, uma bacia azul, que eu gostei da cor, que era para bater os produtos, uma batedeira nova, um mix novo, e ali eu batia minhas espátulas, colocava a luva, limpava aquela mesa e ali eu batia e vendia meus produtos. E uma coisa muito interessante que você falou da pandemia, que ninguém saía de casa, é que na pandemia todo mundo só via a morte, só via todo mundo se perdendo pessoas, era muito triste, né? E as mulheres, os casais, eles não tinham mais união, eles brigavam demais, porque era 24 horas juntos. E eu percebi, gente, que da mesma forma, isso é de coração que eu vou falar, da mesma forma que a fragrância, ela me trouxe vida de volta, porque eu estava num momento muito depressivo, vamos dizer assim, porque eu não me achava autossuficiente, né? Eu achava que eu não ia ser capaz, que eu nunca ia me encontrar, que eu nunca ia descobrir o meu propósito. Eu via também essa tristeza nas pessoas. E eu ficava muito feliz quando elas me ligavam e falavam assim: meu marido amou o cheiro do seu hidratante. Ai, que lindo! Meu marido passou o hidratante nos meus pés essa noite. Ele falou: você tá cheirosa. Então eu falei: gente, como que isso é legal? Porque isso tá aproximando as pessoas. Não é só um produto, né, Gra? Tem todo um contexto, uma autoestima. Quando a gente fala, por exemplo, de um perfume, eu tô até lembrando, no nosso primeiro episódio, a gente se preparando e eu lá, tacando perfume da Dani. Pra que perfume, amiga? Não passa da câmera. Eu falei assim, eu me sinto tão bem, tão melhor se eu passar o perfume, eu tenho que passar. E até hoje eu venho gravar, eu volto e passo o perfume, que inclusive hoje estou de fio. Por isso que tá toda empoderada, né? E é exatamente, a gente não quer, hoje, o meu propósito na Fio, eu não quero só trazer um produto, eu quero trazer oportunidades, a mesma oportunidade que alguém confiou em mim, né, e se juntou, eu precisei de um braço a mais para crescer, eu quero trazer essa oportunidade para as mulheres que precisam de renda extra, que tem um estabelecimento, que vende um produto, ou até serviços, gente, até massagem, e possa colocar o nosso produto dentro do estabelecimento e vender e ganhar com eles. Tudo pode agregar. Tudo pode agregar. E assim, o que é muito importante é que elas não vão ter que passar por esse processo todo, elas já estão com o produto pronto, né? Sim. E nós queremos caminhar junto. Desde aquela pequena empreendedora ou aquela pessoa que está querendo começar, uma dona de casa fala, poxa, eu queria tanto ter o meu dinheiro, a gente pega na mão, eu ensino a gravar vídeo, eu ensino a falar, eu ensino a vender. Você entendeu? Porque a gente precisa dessas pessoas. Eu quero que essas pessoas confiem na Fio e que nós também podemos confiar, porque todo mundo é capaz. E hoje, então, como é a porta de entrada, assim, da Fio? Para poder revender, comercializar, onde a Fio está, quem a Fio procura? A Fio procura mulheres que queiram vencer, que queiram trabalhar e que não tem medo de enfrentar objetivos, de enfrentar desafios. O nosso produto, eu falo assim com toda segurança que é um excelente produto. Ele é um produto que traz não só uma hidratação, mas ele traz um tratamento para a pele e ele tem resultados eficazes. Através dos ativos que nós usamos. Então, é um produto que não vai trazer nenhum malefício para a pele, porque ele não tem nada químico. Ele não é um produto vegano, mas ele é um produto mais natural, através dos ativos. Então, ele vai tratar, mas a intenção disso realmente é trazer esse bem-estar. É a mulher olhar para ela e falar, eu mereço esse cuidado, eu mereço acordar de manhã, hidratar minha pele, ter um cabelo cheiroso, passar um perfume para trabalhar. Ah, mas eu não vou trabalhar. Passe para ficar em casa. É para você. Exatamente. Mas
Perdão, tô com a bala ainda, hein? Mas eu ia até falar isso. A gente tem que se arrumar, passar o perfume, se sentir bem pra nós mesmas, Com né? certeza. E não pensando no outro. A gente brinca com essa questão, vou passar perfume porque eu vou gravar. Não precisa. Mas precisa sim, se isso te faz bem, que é o que a Ali falou, é muito importante. E o interessante que você falou agora, Gra, é essa questão mesmo. Vocês já entregam um produto pronto para quem quer começar um negócio ou já tem um negócio, quer expandir, ter mais produtos. E o legal é isso. E eu acho que o segredo é a ação, que é o que você estava falando agora, né, pra gente. Nós temos pronta entrega. Depois é só entrar em contato com a gente, fazer o cadastro. Você não precisa ter um estoque grande, não exige. Da mesma forma que eu comecei com uma fragrância, a gente dá um valor mínimo só para você se cadastrar e comprar alguns produtos para você apresentar. Eu não tenho dinheiro. Gente, deixa de fazer alguma coisa, mas invista em algo que elas vão crescer, né? Porque é um empreendimento que vai crescer. Sim. Se elas cuidarem, oferecerem, tem que sair de casa, não pode ficar em casa, tem que sair, mostrar, Sim. usar. Porque, assim, é tão automático, porque você usa um perfume, alguém chega e fala, você tá tão cheirosa, né? Então você já fala, eu vendo. Exato. Né? Você percebe que o cabelo da sua amiga não tá legal. Você fala, poxa, eu tenho um produto legal. Então, tem que fazer as ações. Sim. Tem que acontecer. Isso acontece. Então, é muito simples fazer o cadastro. Nós temos pronta entrega. Enviamos para todo o Brasil, não só para São José do Rio Preto, onde nós estamos. E o nosso showroom é no centro de São José do Rio Preto. Você prefere que eu fale o endereço ou depois coloca na tela? Pode falar. Pode falar, que depois a gente coloca Nós também. estamos na Rua Marechal Deodoro, 3011, bem em frente ao fórum. Facinho. Bem em frente ao fórum. E hoje, com essa quantidade e com a sociedade, você já não tá mais produzindo de forma artesanal. Não, Você já tá na indústria. Já estamos na indústria, todos os nossos produtos têm Anvisa, então a gente tem condição de colocar em lojas, farmácias, salões de beleza, esmalteria, onde quiser. Nossa, que legal. E o artesanal, ele não tem a Anvisa? Nenhum produto artesanal consegue o selo da Anvisa? A partir do momento que você coloca na Anvisa, sai do artesanal, porque você tem que levar para uma indústria, onde tem que ter todos os meios adequados para você produzir aquilo lá. E a diferença é escalar, né? É a quantidade. Isso, escalar. Você não consegue escalar no artesanal. Porque para você escalar, você tem que registrar. E aí já sai do artesanal. E outra coisa, para quem quer revender esses produtos, precisa ter CNPJ? Não, de jeito nenhum. Tanto CNPJ quanto pessoa física pode comprar, como eu falei, com um mínimo. Hoje, não sei se eu posso falar valores. Claro, deve. Eu tava aqui na pontinha da língua pra falar Hoje, com R$140 você começa a investir, você leva R$200 em produto, paga apenas 140 e as comissões são variáveis, de 30% a 40% de desconto. De comissão você pode ganhar. E aí a gente dá liberdade também para a pessoa escolher o produto que ela quer. Por exemplo, você não precisa comprar um kit fechado. Você pode, meu salão precisa de manteigas e perfume de cabelo. Investe nisso. Tá? Onde você sabe que o seu público vai comprar, Exatamente. Né? Então, assim, é realmente uma forma muito fácil para você ter um produto bom, de qualidade, sem ter que investir muito. Mas, assim, eu te garanto que geralmente quem começa gosta e tá vendendo muito. Eu vou dar um testemunho. Vamos lá. Tem uns 10 dias no máximo, né, Gra, que nós nos conectamos, até através de um assessor aí que tá com a Gra também. Isso. E eu tô utilizando. E eu deixei pra te perguntar aqui sobre o perfume de cabelo. Porque eu senti realmente a diferença. Quando a gente fala perfume de cabelo, eu imaginei que ele só ia dar o cheiro. Só que eu percebi que ele tá hidratando o meu cabelo. Porque eu tô com um probleminha quebrou muito aqui nessa altura do rabo, que eu faço muito coque, tanto que eu vejo nas gravações, em fotografia, eu vejo um monte de frizz. E eu percebi que usando o perfume, ele tá tratando. Eu não tô mais com grande quantidade de frizz. Aí, o que eu fiz? Eu passei ele na pele, falei, deixa eu ver se ele contém óleos. E eu percebi que ele não é só um fluido líquido, assim, que ele tem algum óleo. Então, eu percebi que o produto, ele não é só o perfume do cabelo, só pra dar cheiro. Que ele tá tratando. Eu falei, eu vou perguntar pra Gra na entrevista se realmente esse produto tem essa ação. A gente consegue sentir, Gra, Claro, agora? por favor, podem passar. Eu vou passar então. É bom dar uma chacoalhadinha pra misturar os óleos. Olha, tá vendo? Então tem
Ativos Passar, pra gente. hidratação. É o que eu Opa. disse, ele é um perfume próprio para cabelo. que cheiroso. Ele tem silicone, que vai ajudar no frizz, ele tem o extrato de aveia, que vai Nossa, ajudar a não Só de ressecar. passar você sente, assim. Imediato. Imediato. E a fragrância dele é todas as nossas Ai, fragrâncias. que delícia. Tanto Essa de mais corpo. vermelha. Não, eu passei. Você viu? A gente trocou junto, eu passei. Tanto de corpo quanto cabelo, nós só trabalhamos com perfumaria fina. Inclusive, o perfume de cabelo é o único que tem o kit, O né? parzinho. Ele tem o hidratante corporal, perfume de cabelo e o perfume de corpo com o mesmo cheiro. Maravilhoso. E é um blend que eu criei, meninas. Esse, se você falar, ele é referência de algum perfume, esse é um blend de fragrâncias que eu criei e criou um cheiro único para a linha Ai, Gold. Que maravilhoso. E ele é um cheiro fino, gostoso, Uma né? delícia. Adorei. E esses pequenininhos aqui? Esses aqui são a nossa linha de perfumaria, que é o perfume de bolsa para mulher e de bolso para homem, porque tem os dois, né, as fragrâncias. Que também é um sucesso, é uma opção para quem não conhece a fragrância e pode comprar o pequenininho para ver se gosta, e depois leva o maior, né, o de 50 ml. Então é uma linha assim que a gente está agora querendo fazer bastante investimento nela, porque perfume realmente de ótima qualidade. Depois nós temos as manteigas corporais, máscara capilar. Esse sabonete de facial também é maravilhoso. E a nossa linha de hidratante de perfume, que é um hidratante mais cheiroso. Tá? Sim. Mas toda a linha, tanto de hidratação quanto a de manteiga, ela tem o perfume que acompanha. Faz parte. Porque legal. uma pele hidratada, o perfume fixa mais. Uma pele ressecada não fixa, não tem fixação de perfume. Mais uma curiosidade do perfume aqui de cabelo. Você viu que ela gostou, né? Tem a quantidade para passar, assim, do spray? Quantas borrifadas? Ou não existe isso? Olha, não existe isso, a forma que você gosta. Tem pessoas, quem tem uma raiz muito oleosa, extremamente oleosa, pode ser que esse óleo deixe um pouco oleoso, tá? Então, como que eu ensino a passar? Quem tem uma raiz e um cabelo muito oleoso, passa ele com o cabelo molhado. Lavou, passa ele com o cabelo molhado e deixa secar. Quem tem um cabelo mais áspero, mais seco, então você pode usar ele com ele molhado, depois da escova, sujo, limpo. Ele, na verdade, a intenção dele é para tirar odores. Odor de cigarro, fritura do dia a dia que você pega na rua. E quando passa com o cabelo limpo, ele fica mais gostoso ainda, né? Mas ele ajuda, sim, no frizz, devido ao óleo de Não, silicone. ajudou muito. Até comentei com algumas pessoas, eu falei, eu preciso perguntar pra ela, porque eu achei que perfume era só pra realmente tirar odores. Mas eu percebi nitidamente Que ele tira o que frizz. ele tirou o frizz. E o que é legal, meninas, que o preço dele é excelente, porque dentro do que tem no mercado, ou você encontra um preço muito alto, que é das grandes marcas, ou você encontra algo muito inferior. Então, assim, ele é um produto que é de perfumaria fina, como eu falei, e um preço excelente, né? E Quanto ele vem que ele tá 60 ml, R$79. Olha isso. Gra, me perdoa, não me lembro se você falou. Ele tem o perfume também? Ele Ou tem o ele é- perfume de corpo, esse aqui, ó. Um parzinho. pode E o passar. hidratante Legal. dele E também. o hidratante Gold. Muito legal. Eu não tô Ele tem um perguntando kit. porque para não ficar brigando, sabe? Brigando, O cheiro do perfume exatamente. que você passa com o perfume E do o de cabelo. bolsa tem o gold? Todos têm. Todos têm. Todos têm a linha. Não, os de bolsa também já virou meu queridinho. Quem tá olhando aí nas redes sociais, tá dentro da minha bolsa o tempo inteiro. E sabe uma coisa que você não Nossa, tem aqui, não sei se você hidratante. trouxe aí. Pra você ver que Ela tem tem toque seco. infantil. Ah, linha eu não tem trouxe. dois Eu ia perfuminhos de perguntar bolsa isso. infantil. Exatamente, eu queria saber. A Manuela já colocou na bolsa dela da escola e falou: mãe, eu vou usar na escola, porque eu chego lá, porque o pai às vezes leva de moto. E ela falou: eu quero passar perfume antes de entrar na escola. Adolescente, né? Exatamente. O infantil, ele tá no mesmo tamanho que o de bolsa, né? Nós temos 2 fragrâncias. Já é mais... eu não sei se dá a idade da Manuela... 11. 11. É pra idade dela, pra mais novo. Pra mais novo. Mais novo. É verdade. Ela falou: mãe, tem cheirinho de bebê. Tem um que é o Infância, nossa, o Infância super Kids sequinho. e tem um que é o Kids. Deixa eu te falar, foi essa visão, você veio e trouxe agora para a indústria, porque você está atendendo a mulher, o homem, a criança, um todo. Quando você teve essa união, você já lançou de cara 58 produtos, quando você veio para a indústria. No artesanal, eu já fazia o sabonete íntimo, eu fazia todos os produtos. Inclusive, da parte corporal, eu levei a mesma proposta que eu fazia no artesanal. Peguei minha receitinha e falei: eu quero que você faça isso. Então, acompanhou os mesmos ativos que eu trabalhava lá.
né? Tipo, uma receita minha. E claro que a gente tem que acompanhar a tendência, o que o mercado pede, como a linha PET é uma linha que está pedindo muito. Não tem ainda. Verdade. Não tenho. Não tenho intenção de agora trazer isso, mas é uma coisa bem futura. Mas assim, porque eu tenho outros projetos para fio agora. Uhum. Mas é uma linha que pede muito. Então você vai acompanhando o que o mercado está pedindo, o que o seu cliente necessita, né? E tenta inovar. Outro produto que eu tenho ouvido falar mais agora recentemente é o sabonete íntimo, né? Porque a gente não via muito falar e nem de tantas marcas, era um específico. Como que é a procura desse tipo de produto? Então, é uma coisa que eu vejo que as pessoas não dão muita importância, tá? Tem que falar a realidade, mas seria muito bom se todo mundo pudesse usar, porque ele cuida da região íntima, ele tem o pH que nós precisamos ter, e o meu sabonete íntimo, que eu acho que eu não trouxe ele, não trouxe, meninas. Ele tem barbatimão, e eu fazia ele no artesanal também. E por que eu levei para a indústria? Porque eu vendia ele muito bem no artesanal. Ele tinha extrato de barbatimão, própolis, que é tudo antifúngico, antibactericida. Então, as pessoas gostam desse lado mais natural, né? Sim. Que traz o benefício. Ver os princípios ativos sendo mais naturais. Você viu, né? Tantas perguntas. Mas assim, esses 58 produtos, você que levou essa ideia ou foi o seu sócio, né? Você falou que ele quis essa quantidade, mas você já tinha esse projeto dessa quantidade? Tinha, eu já fabricava eles no artesanal. Ah, todos? Tá, não, minto. Só a linha capilar que não, porque a linha capilar no artesanal, ela tem que ter coisas da indústria mesmo, alguns produtos químicos para dar maciez. Sim. No artesanal eu até fazia algumas coisas, mas não tinha o resultado que eu precisava chegar. Então aí tem que entrar com uma química. O que eu fiz com o meu sócio, o Simval? Eu apresentei todos os produtos e a gente, vamos escolher os principais, mas não dava, acabou escolhendo todos. Então nós pegamos uma química para trabalhar para a empresa e pedi para que ela passasse todos os meus produtos para a indústria, né? Seguindo a receita que eu coloquei. E acrescentei também a linha capilar e os perfumes que eu já fazia também. E algumas coisas, por exemplo, para homem, creme de barbear, nós deixamos de lado, porque eu achei que não era momento, mas é uma coisa que também nós queremos trazer, porque vende muito pro homem, né? Eu dei uma esquecida. E você vai aumentando a linha do homem, porque tem só o perfume por enquanto. Os hidratantes são unissex. Os hidratantes, não são todos que gostam de hidratar a pele, mas muitos pedem. Eu tenho a intenção de trazer um hidratante, o Gold dá para a parte masculina. Mas, assim, é gostoso ter um cheiro masculino, né? Senão, às vezes, você cai até no preconceito, né, do homem. Exatamente. Não vou usar, que é muito cheiroso. Gra, outra coisa. Eu vejo aqui os seus produtos, você trabalha com hidratantes, mas quero falar da textura. Eles são em creme. Todos em creme. E até a linha capilar, porque eu vi, agora não sei se tá em alta isso, mas eu vi uma época as blogueiras, né, as influencers postando o shampoo, por exemplo, em barra. Você tem isso? O que você pensa? No artesanal eu fazia o shampoo em barra, como eu fazia também os sabonetes. Mas eu não quis trazer isso hoje para a indústria. Né? Qual que é a diferença? É em barra. O formato, mas os ativos que você usa é o mesmo, mas o formato é como se fosse um sabonete, né? Sim. Mas assim, eu não quis trazer essa proposta agora, né? Tinha muitos produtos, muita coisa. E eu quero entrar também na parte de dermo. Eu acho que a nossa linha, ela falta uma vitamina C, ela falta um ácido hialurônico para completar com o nosso sabonete. Então, eu sou apaixonada pela parte de dermo e tem muitas opções, né? Sim. Então, assim, eu quero focar mais para esse lado. Porque eu ia ficar um pouco ainda no artesanal, mesmo trazendo sabonete em barra, mesmo que ele não seja, mas eu quis levar para outro lado. Sim. Você disse que os cosméticos foi um acontecimento. Por quê? Então, como eu te falei, eu queria algo novo e não sabia o quê. Eu estava num momento que eu estava perdida, né? Aquele momento escuro da nossa vida que todo mundo passa, que você se acha incapaz, que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não estou feliz. Então, eu sempre pedi a Deus uma resposta. E foi onde ele me apresentou as fragrâncias. Inclusive, quem me falou das fragrâncias foi meu filho.
Ele falou, mãe, conheci umas fragrâncias de perfume, você tem que conhecer. Mas na hora que ele me falou, eu falei, me leva lá agora. Quantos anos ele tem? 32. Eu falei, me leva lá agora. E ele levou, no mesmo dia eu investi, acho que eu investi R$200, que foi as primeiras fragrâncias que eu comprei. E eu já comecei a fazer os produtos. E eu já comecei a procurar isso na internet, né? Já estava meio paradão. Falei, não, vamos fazer. Como é que faz isso? Como é que faz? Aí eu fui aprendendo e aí eu me inscrevi em cursos durante a pandemia. E onde eu fui me aprimorando. Através dos cursos online. Entendi. Tá vendo como a gente quer? A gente faz dentro de casa, minha gente. É verdade. Né? Não é desculpa. Não. Então, foi um acontecimento porque eu não esperava ter uma linha de cosmético. Eu não esperava que fosse acontecer tudo isso, eu não esperava que hoje eu fosse estar aqui falando com vocês. Então, eu acredito muito que Deus, ele capacita as pessoas para fazer o que tem que fazer. Eu nunca fiz um creme, gente, eu nunca trabalhei com cosméticos, eu não sou química, eu sou uma artesã. Aprendi sendo artesã, né? Então, eu falo que Deus me capacitou para isso e tem me capacitado. Claro que eu tenho que fazer minha parte. Não só esperar nele. Eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que buscar o que o mercado está pedindo, eu tenho que aprender cada vez mais sobre isso. Eu tenho que aprender a falar aqui com vocês, porque acredite, por mais que eu já fiz teatro, eu sempre tive esse bloqueio, né? E quem vê a gente falando, acho que não tem, né? Sim, acha que é fácil. Mas tem, todo mundo tem. Todo mundo. E acho que isso ajuda a gente a crescer, né? Sim. Eu falo que o teatro, na verdade, eu procurei para me soltar. Que eu falo que isso deveria ser matéria de escola hoje. Com certeza. Para as pessoas, para as crianças, as pessoas se desenvolverem mais. Então, é por isso que foi um acontecimento, porque eu não imaginava. É muito linda a sua história e até antes da gente iniciar nos bastidores eu até falei, me identifico muito com você, porque eu também fiz teatro quando mais nova, mas eu acho que a gente pode puxar um gancho para falar sobre transição de carreira, porque olha só, você veio das artes, tem a ver porque eu acho que esse artesanal, essa coisa de levar de alguma forma o bem-estar ou em artes ou através da beleza, tem tudo a ver. E isso aconteceu comigo também. Eu saí da parte do teatro e tudo mais e fui voltando para a área da beleza. Então, para quem quer fazer uma transição de carreira, a história da Gra, gente, é referência inspiradora para vocês. E eu acho que tudo que nós fazemos, por várias fases que nós passamos na nossa vida, nada é perdido. Eu fiquei no teatro quase 15 anos, estudando, depois eu fiquei atuando, aí viajei com peça, e chega um momento que você fala, poxa vida, estudei tanto e nada aconteceu. Mas hoje eu estou usando toda essa parte artística para falar do meu negócio. Então, eu acho que isso está sendo muito mais válido, porque eu estou usando no meu negócio, isso me ajudou a desenvolver, a falar, porque eu não sei se eu conseguiria estar aqui hoje falando, né? E nós, empreendedoras, nós temos que começar a trabalhar com a comunicação, porque como que você vai falar do seu produto? E eu, sério, gente, eu tinha vergonha de falar dentro da sala de aula. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Então, falar para mim é uma dificuldade, e o teatro me ajudou muito nisso. Então, tudo que nós fazemos, nada é por acaso. Aproveita cada fase, esteja aberta a aprender cada vez mais. E eu tenho uma dificuldade muito grande em ler. Eu começo a ler, é uma coisa incrível, eu não me dá sono. Então, isso é uma prática que eu estou colocando na minha vida para que eu comece a ler mais. E a gente tem que enfrentar, né? Treinar. Sim. Treinar, todo dia fazer a mesma coisa para começar a ficar fácil, porque é difícil quando a gente não consegue fazer uma coisa. É verdade. Eu penso que, assim, todas as fases da nossa vida, independente de religião, a gente sabe que existe energia, que tem a espiritualidade, que tem Deus. Então, é justamente como você lida com aquilo, né? Às vezes você acha que aquilo, porque eu estou passando, porque eu estou aqui, é te capacitando. Disso a gente pode ter certeza que está te capacitando, que tudo que você passou, Exatamente. Que todos os momentos, ambientes, empresas ou fora de empresas, você te capacitou de alguma forma para estar aqui, e em alguns momentos você usa tudo aquilo que você aprendeu em algum lugar. Então, essa diferença, né? Em quem consegue chegar, em quem consegue empreender, porque também não é um cenário para todo mundo. Eu brinco, eu falo assim, esse rolê não é para todo mundo empreender. Mas quando você tem esse feeling, se você tá querendo começar alguma coisa, olhe para trás, olhe para toda a sua história, resgate algumas coisas, tudo aquilo que você aprendeu e vai colocando em prática. O que eu queria te perguntar é o seguinte, Gra, como que em 2020 você fala,
aconteceu, mas como você teve certeza, que você consegue identificar, assim, um sinal, principalmente quando a gente olha muito pra fé, pra Deus, você consegue falar assim, não, eu tive alguns sinais que foram resposta que eu estava no caminho certo. Eu acho que Deus não te traz nada que te traga insegurança, ele te coloca paz, né? E quando você começa a fazer algo que realmente é para você, você faz com vontade, com alegria, você tem essa empolgação de fazer, mesmo não entendendo. Claro que vai vir os altos e baixos, mas ele te coloca a teste, né? Para saber como que você tá lidando com isso. Então, assim, tem coisas, gente, que nós não podemos esperar a situação certa. É fazer. É fazer, é arriscar, e se não deu certo, tudo bem. Começa de novo. Então, quando eu falei para o meu chefe, eu não vou voltar, que eu trabalhava no Poupa Tempo, eu não vou voltar, ele me deu boa sorte, eu estava numa paz muito grande. Olha. Eu não sabia como que eu ia pagar minhas contas, eu não sabia se eu ia continuar vendendo semijoia, eu não sabia. Eu sabia que eu ia tentar. E eu tentei. Ai, que linda história. Inclusive, você falando que usa, né, da sua parte artística, que você trabalhava lá tantos anos atrás e agora você usa para o seu negócio, até na questão de ensinar e passar conhecimento para as revendedoras, como gravar vídeo, por exemplo. Exatamente. Né? Exatamente. E assim, eu percebo, meninas, e as mulheres, elas têm um pouco de receio de se entregar nessa parte. Não tenha receio. Eu acho que quando você começa seu negócio, invista, se coloca como estrela, como a principal do seu negócio, não tenha vergonha de gravar vídeo, não tenha vergonha de falar. As pessoas, eu tinha uma crença que muitas pessoas têm também, eu tenho vergonha de vender. Hoje, a venda, você não precisa ser um expert em venda, você precisa aprender a vender. E vender, você tem que ter orgulho de vender, porque você está entregando um produto bom. Se você não está vendendo, você está comprando de alguém. Então, a venda hoje, ela é tudo na nossa vida. Porque se você não está vendendo, você está comprando de alguém, ou alguém está vendendo para você, enfim. Está inserido em algum momento. Então, assim, eu aprendi a lidar com a venda, estou aprendendo, porque nós sempre temos que aprender, né? E eu estou muito disposta, gente, de ensinar o que eu sei. E eu acho que todo mundo tem o que ensinar sempre. Por mais que a gente olhe e fale, gente, mas eu não tenho nada para ensinar. Você tem alguma coisa para ensinar. Até um bolo, talvez, que eu não sei fazer, você vai saber me ensinar esse bolo. É verdade. Então, e eu aprendi também no empreendedorismo que nós temos que fazer com o propósito de servir o outro, tá? Esquecer a questão, eu vou fazer isso porque eu preciso ficar rica, eu preciso ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência. E a gente precisa ter muita humildade para empreender, para aprender, para saber onde você está errando, para saber pedir ajuda, né? Então, se a gente não tiver essa humildade, a gente não deslancha. E saber que nós não somos capazes de fazer tudo. E que a gente precisa estar aberta a escutar, a ouvir e aprender. Então, é isso para mim, o empreendedorismo. Que lindo! Aula. Eu só posso Anotaram? Pausaram? Volta aula. Nessa fala. Maravilhosa. E você tem toda a razão. Eu percebo isso comigo, que as coisas começaram a acontecer na minha vida depois que eu tive a humildade de falar e me entregar mesmo, me colocar vulnerável, porque eu não sei tudo. E às vezes a gente fica com aquela vergonha, com aquele medo, então você fica escondendo a realidade e não sai do lugar. Exatamente. Então, assim, essa fala sua e que foi bom, genial. né? Que todo mundo não sabe tudo, porque senão não ia ter várias profissões. Imagina. Todo mundo ia saber tudo. Exatamente, ia ser muito fácil, né? Ô, Gra, vamos falar um pouquinho das manteigas, se a gente conseguir falar ver a não, eu quero textura. experimentar. Não, então, Eu nem passei hidratante em casa, viu? Sutil. Só vim com a água e com sabonete. Eu adoro mostrar minhas manteigas, gente, porque assim, os produtos realmente é bem consistente, tá vendo? Olha não isso. é aquoso, ele não cai. E o melhor, como a gente vive aqui num calor imenso, ele não é um produto que vai deixar a sua pele melada, ele deixa assim com toque seco. Eu não passei muito porque ela rende, não, tudo bem. Ela rende bastante. Então, ele é um produto que ele oferece Olha, que acho que eu delícia. passei até demais, né? Bem concentrado, cheirosíssimo. Ai, gente. Esse pouquinho eu conseguiria passar No braço todo. Eu tô aqui no braço todo. Nós temos 3 manteigas. Então, assim, o que é legal da manteiga? Ela tem uma alta hidratação. Essa é a Jor. Essa tem óleo de amêndoas, manteiga de murumuru,
Manteiga de karité, ela tem 3 ativos maravilhosos. As outras têm semente de uva, tem óleo de coco, óleo de macadâmia, todos esses ativos num produto só. Então, você percebe que ela deixa bem hidratado e ela vai trazer uma proteção para sua pele para que você não tenha retenção de água. Você não vai perder. Conforme a gente transpira, a gente perde muito calor e ela traz essa proteção para sua pele. Sim. Nossa, A gente perde muito maravilhosa. calor, não, a gente delícia. transpira demais, né, com calor. Eu troquei aqui a frase. Então, elas são bem hidratantes, toque seco, ela não fica incomodando. E depois nós temos as máscaras também, com a mesma densidade. Quando você abrindo, uma questão também que eu tô lembrando de te perguntar, eu usei essa semana o shampoo da Fio. E eu percebi ele transparente. E normalmente, às vezes, alguns shampoos têm cor. Mas eu já escutei falar, não sei se é verdade, eu não sei até se ele é uma linha profissional, o shampoo, ou não, mas eu escutei falar, eu sempre reparei, na verdade, e escutei já alguns contextos falando que quanto mais transparente, melhor. Isso, quanto mais transparente, melhor. Só que tem alguns ativos que às vezes deixa uma camada, que nem os nossos shampoos, a maioria são transparentes. Até tem. Você usou esse aqui, né? Isso, esse mesmo. A Revita Hair, que é uma linha de reconstrução. Então, eu percebi que ele limpa profundamente. E Meu ele cabelo é bem oleoso, ele deixou bem sequinho, preparado para vir depois com o E condicionador. ele não é um produto aquoso, né? Ele é bem grosso também, Bem. ele rende. Tem gente que gosta de colocar água, fala, não faz isso não, porque vai perder a consistência do produto, né? Então, usa, seu cabelo merece melhor, repita a aplicação, lava de novo. E todos os nossos produtos são de 250 ml. E as máscaras também bem densas, tá vendo? E a questão do ser transparente? Ele é melhor. Ele é melhor. Sempre é melhor, com certeza. Porém, é o que eu te falei, a nossa linha Immunity, ele é transparente, mas quando você chacoalha, devido aos ativos, que é óleo de argan, óleo de ojon, ele vai deixar ele um pouquinho branco, mas devido aos ativos. Mas a base é transparente. A base é transparente. tá. É Eu uma reparei, eu falei qualidade assim, melhor. ele parece produto profissional, porque normalmente os profissionais são transparentes. Ele não é um produto profissional, ele é um produto home care. Ele é um home care. É um home care. E a linha é shampoo, condicionador e máscara? E living. E living, olha Living e que máscara. legal. E depois nós temos, além do perfume de cabelo, eu acho que eu esqueci meu queridinho também. É o Less Frizz, que é o nosso óleo para pontas duplas, que é maravilhoso, traz proteção térmica. Então é uma linha assim, quase completa. Só não eu não tenho complete. nada, eu não tenho nada em questão de transformação. O nosso produto, ele não traz uma transformação no cabelo. Um exemplo, meu cabelo é encaracolado, eu vou usar, ele vai deixar ele liso. Não, ele traz tratamento. Ah, Tá? legal. Tanto que os tratamento. produtos não são específicos assim, para cabelos ondulados, para cabelos lisos, não. Ia perguntar, o para cabelo loiro. Não, nós não temos isso ainda, tá? Uhum. Nós temos a linha de hidratação, que é uma linha que tem manteiga de karité e óleo de manga, que é um óleo fortificante, hidratante. A linha de nutrição e a linha de reconstrução e raiz oleosa, que entra também o nosso tônico capilar, que na queda da pandemia, né, minha gente? Que teve gente perdendo cabelo, que é esse aqui, ó. Então, como eu devo escolher o meu shampoo e o meu condicionador pela linha da Fio? Eu olho se eu quero. O tipo de cabelo. Se você tem uma raiz oleosa, eu vou te vender a linha Grow. Você vai oferecer a linha Grow. Um cabelo como o meu, por exemplo, muito seco, eu gosto muito da Immunity. Porque ele vai deixar meu cabelo mais emoliente, mais macio. Um cabelo mais pesado, mais encaracolado, eu falo da Mango. E esse conteúdo você ensina às meninas que estão entrando. A pessoa, ela precisa saber o que ela está oferecendo para o cliente. Sim, ela sim. tem que entender do produto para ela poder oferecer o melhor para o cliente e atender as necessidades dele. Sim. E a parte, assim, mais das vendas, vocês também passam esse tipo de conhecimento ou aí você deixa livre? Não, a gente sempre dá uma narrativa, como ela vai abordar um cliente, né? A gente sempre tenta trabalhar na mesma linguagem. O que a Fio é, para ela entender o que nós temos para oferecer, entender a necessidade do cliente. Então, a gente procura ajudar. Claro que cada um tem as suas particularidades, sabe? A sua forma de trabalhar, de falar. Mas, claro que a gente dá sempre uma direção. Ah, legal. E Gra, não sei se você consegue montar aqui um kit, mas o que seria um mínimo para quem quer começar agora? O que você indica aqui para Começar para venda, para venda. Olha, o perfume de cabelo eu não posso tirar, porque ele é sucesso, né? Todo mundo quer. Eu acho que a linha do perfume de cabelo completa, porque já vai levar um hidratante, uma manteiga corporal. Isso, vira. Só vamos mostrar como ficaria.
por exemplo, a linha, né, de hidratante perfume. E já tenta fazer uma continha na cabeça. Quanto que a pessoa iria investir para começar com esse kitzinho? Então, vamos aí. Por cima. Só para o pessoal saber. Eu aqui vai dar uns R$250 e sem o desconto dela. Aí tem o desconto que vai cair, tá? Aí eu colocaria uma linha Immunity, com que vai os 3 shampoos, condicionador, leave-in e shampoo, mais máscara. São 4 produtos. Uma linha de manteiga, uma manteiga só, depois ela pode ir trocando. E eu colocaria, como aqui vai ter o shampoo condicionador, eu colocaria também um sabonete facial. Ai, que legal! Para ela começar, para ela mostrar. Sim. Ou de repente ela não quer investir num perfume de 50 ml, ela investe 3 de bolsa. Nossa, esses de bolsa ela vai ter 3 fragrâncias diferentes. Sim. Né? Eu penso que se ela tiver dentro de se ela já tiver um negócio principal, assim, ela for um salão, né? Uma esteticista, alguma coisa, os perfuminhos de bolsa saem muito. Sai muito. E a forma que a gente parcela, gente, é altas parcelas. Então dá para a pessoa começar, dá para ela vender, receber e pagar, você entendeu? Tem que ter uma organização. Uma organização. Né? E vocês vendem direto para o consumidor final ou não? Só para quem é... Nós vendemos para o consumidor final através do nosso site. Porém, hoje nós estamos mudando e está trazendo mais um benefício para as clientes e para as nossas parceiras. Para cliente não, para as revendedoras e para as nossas parceiras. Hoje nós estamos criando um link, que já está quase pronto o site, porque a gente mudou, tá mudando, cada hora tá trazendo algo novo. E sentindo essa necessidade de trazer mais vantagens para a nossa equipe, a gente está criando um link que direciona direto, como, por exemplo, Lília, você tem um link que você vai passar para sua cliente, vai direcionar direto para sua loja, dentro do nosso site. Então, ela vai comprar e a sua comissão tá lá garantida. Tá? Legal! Sim. Então, você vai ter uma loja dentro do meu site, uma loja virtual dentro do meu site, sem investir nada. Você pode vender para qualquer lugar do Brasil, mandando o seu link, que quem, por exemplo, entrou alguém aleatoriamente lá no site, nós vamos deixar foto de toda a equipe, de todas as revendedoras, de todas as parceiras, e a gente escolhe com quem você quer comprar. É muito legal. Porque eu não posso torcer nem pra... Tá em todas. Aí a pessoa fala, gostei dessa carinha eu vi esses dias uma postagem da Fio, que vocês colocaram os cupons de desconto de todas as meninas lá. Pedi pra colocar. Tipo assim, se você não tá comprando com ninguém, escolha com quem você quer comprar. E aí tem todos os cupons. Exatamente. Então, a Fio hoje, ela tá deixando de atender para passar esse público, esses novos clientes que vêm para a pessoa que estiver com a gente. Para dar oportunidade. Para dar oportunidade. Porque o que nós queremos, gente, é que todo mundo cresça. Eu preciso do quê? De braços comigo. Sozinho eu não consigo levar isso aqui. Da mesma forma que eu precisei de um braço para confiar no meu trabalho, eu preciso de mulheres que levam autoestima, bem-estar para outras mulheres. Mas eu preciso de vocês. Né? Ai, que lindo! Cada fala que ela abre a boquinha pra falar. Não, um aprendizado. É demais. E eu até ia reforçar aqui e falar do Cast Transformar. Esse programa aqui é maravilhoso. Porque traz pessoas convidadas, assim, inspiradoras mesmo. Ai, Gra, maravilhoso, assim, seu trabalho é incrível. Inclusive, quero aproveitar, quero que você fale um pouquinho mais pelo que tem projetos futuros. Tem alguma coisa que você pode contar pra gente? Um spoilerzinho aí. Não posso contar tudo, mas assim... a perfumaria é um grande sonho meu, né, de ter uma linha de perfumaria, e a gente está trazendo um projeto novo na linha de perfumaria. Novos produtos, já está em andamento, inclusive antes de vir para cá eu estava em reunião com a empresa, com a química, com quem está trazendo esses novos produtos, que eu não vou falar ainda, mas assim, para o segundo semestre já tem produto novo. E o lançamento do perfume que vai ter daqui 1 mês e meio, viu, meninas? Vocês já estão convidadas. Tá vindo um perfume babado, feminino e o masculino também. Ai, que lindo! Sai antes do Dia dos Namorados? Sai. Vou fazer o possível para sair. O feminino já está pronto, é mais o masculino. Não é aquele que você tem divulgado? Não, não divulguei ainda. Tá. Ele é um perfume. Vamos ficar atentas. Já indo pro lado de maquiagem, nem sei se tem. Não tenho ainda. Eu queria tudo, gente. Mas calma, eu tô dando meus passinhos. Gente, eu tô tentando ajudar vocês, mas você não saiu ainda. O que eu quero hoje, no momento, o que eu preciso é fazer com que as pessoas me dêem a oportunidade de provar os nossos produtos, conhecer, e espero que gostem.
Então, hoje é divulgar a Fio. Porque até então, nós trabalhávamos só com o e-commerce, com o site. E agora nós resolvemos escalar. Então, essa divulgação mais forte está acontecendo agora. Entendeu? E nada melhor do que, assim, a gente fala, né? O boca a boca, ele não perde a força. E você ir experimentar, você com certeza vai indicar, porque a gente não indica nada ruim, né? A gente indica coisa boa. Então, é certeza que você vai indicar os produtos da Fio. E até, não sei se vocês oferecem para as revendedoras os testers, por exemplo. Para a cliente saber a fragrância, o que ela está comprando. Nós temos a amostra de perfumes, flaconetes que ela dá. Nós temos os sachês que ela leva com ela. Todo investimento que ela faz, ela tem a quantidade de sachês que ela vai ter para presentear uma amiga. Ó, experimente esse produto, eu estou trabalhando com essa marca. Catálogos, nós temos os catálogos. Legal. Com todos aqui, ó. Nós temos o catálogo com todos os produtos, as meninas vão andar. Então, elas podem. Ela, por exemplo, ela investiu nesse kit pequeno, só que ela vai ter o catálogo para mostrar os outros produtos. Ela pode continuar vendendo por aqui. Que legal! Né? Então, não é porque ela só comprou um kit mínimo, mas ela tem um catálogo que vai reforçar as vendas dela também. Sim. Genial, Gra. Maravilhoso. O que mais que você pode contar pra gente? Eu ia pedir pra ela falar. Então vai. Eu ia pedir pra você falar, dar um conselho pra grade 2020. Porque eu acho que vai ajudar muita gente que tá naquele momento seu de 2020. Começo, não começo, tô pedindo em oração, tô sentindo um caminho, mas tô insegura. Que conselho você daria hoje, depois de tudo que você percorreu, pra quem tá nesse momento, que seria a Gra lá de 2020? Eu peço de verdade, assim, se você realmente não quer continuar onde você está, você sente que você precisa fazer algo por você, para e olhe para você. Fala, eu vou me dar uma oportunidade. Desafios vai ter? Sim. Não vai ser fácil? Não. Mas quando nós temos um Deus que caminha com a gente, Ele nos dá a direção, Ele nos dá o caminho, Ele nos dá a visão do que nós temos que fazer. Então, meninas e meninos, porque tem muitos homens que também precisam de renda extra. Não tenha vergonha de pegar um produto feminino e vender. Não, você está levando o seu sonho para dentro de casa. O que você quer? Gra, eu tenho que vender muito. Não, começa com pouco. Começa de pouquinho, igual eu. Comecei com uma fragrância, eu fiz 3 produtos. Então, começa, não tenha medo. Não deixe o medo te paralisar, porque o medo, às vezes, nos paralisa. Sim. Né? Se eu tivesse oportunidade, mas eu não me arrependo de nada, porque tudo acontece no seu momento. Então, eu não posso dizer, se eu pudesse, eu teria feito antes. Não, aconteceu no momento certo, na hora que Deus falou, é o seu momento, mas você precisa dar o passo. Se você não der o seu passo, nada vai acontecer. Ai, né? Maravilhosa. É verdade. Quer falar Vamos lá, Gra, a gente tem uma brincadeira aqui, que na verdade são perguntas que a gente pede para os nossos convidados escolherem, assim, sem olhar, é no sorteio mesmo. Meu Deus. Você vai ler essa pergunta e vai responder de acordo com a sua experiência, aquilo que vier no seu coração, Jesus. Tá? Então vai escolhendo aqui, eu e ali, enquanto isso, vamos dando os nossos recadinhos isso. aqui. Né, uma pergunta? Uma só. Aí você pode ler se preparando, dando uma pensada em como que sair pra você, enquanto nós vamos dando alguns recados. Depois você vai responder ele, tá? Vai tornar público aí. Vamos aproveitar para agradecer os parceiros? Vamos. Parceiros que estão aqui conosco. Trago até uma fala da nossa convidada, da Gra. Nós precisamos, né? Todo mundo precisa de pessoas que confiem, que acreditem no nosso trabalho, no nosso propósito. Então, muito obrigado aos parceiros que estão conosco, aos que vão vir. Já quero agradecer e profetizar o nome de vocês. Sim. Aqui os nossos parceiros vão aparecendo o QR Code ao longo do vídeo. Então, nós pedimos para você, que é o nosso parceiro, está aqui, visite também o canal do outro parceiro, ajude essas empresas. E você que é seguidor, que está assistindo, que é ouvinte aqui do nosso canal, procure essas empresas, procure as empresas que passam aqui pela nossa bancada também, porque são pessoas que estão contribuindo, que estão no caminho do empreendedorismo, que podem ser oportunidades para você e que pode ser uma empresa que você está procurando do produto. Então, temos empresas de moda, empresa de cosmético, empresa que são para network feminino e masculino. Se você tem o seu próprio negócio, procure as empresas que estão aqui, que elas vão fazer sentido para você em algum momento, ou você vai conseguir indicar, né? Sim, quero aproveitar e agradecer também, dizer que o Cash Transformar, ele existe
muito mais por causa de vocês, porque a gente tem o seu apoio. E aproveitando e pedir também para quem assiste os episódios, tá? Acompanha a gente também no Instagram, aproveitem para compartilhar esse vídeo. Se você conhece alguém que quer fazer transição de carreira, ou se não sabe, se começa um negócio novo, se tira um projeto do papel, encaminhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa e você vai ajudar ela a realizar um sonho. É verdade. E ó, maratonem aí os vídeos os episódios anteriores, viu? Isso. Uma dica, se inscreva no canal agora e coloca lá a ativação do sininho, porque é uma vez na semana, toda quarta, às 19h30, para não acontecer de você perder esse conteúdo, se inscreve, coloca lá a ativação do sininho para notificação, para você toda quarta, vem lá o lembrete do canal, do tema que estamos disponibilizando. Cada semana a gente navega por diversos conteúdos, então vai fazer sentido para você está nos acompanhando, eu tenho certeza. E aí, Gra? Ai, gente, é uma pergunta assim bem perplexa. A gente tem dado super certo as perguntas para os convidados, viu? Aqui, ó. Você quer que eu... viu aqui? Não, eu não vi atrás. Essa pergunta. Não. Eu já tava até com ela na cabeça. Vamos ver. Qual será a resposta? Tararara. Vai pensando. Em que área da sua vida eu gostaria de ver melhorias? Em todas, né? Quem não? Porque se você não tá bem em uma, todas as outras caem. Então você precisa ter esse equilíbrio e manter todas bem. Sim, verdade. Você precisa estar no seu emocional bem, seu espiritual bem, no seu profissional, no seu relacionamento. E claro que a gente não consegue ser 100% em todas, né? Sempre tem uma que está um pouquinho mais baixa, mas eu busco esse equilíbrio. Eu tento trabalhar para que todas estejam no mesmo. Então, eu não posso falar para você, eu quero essa mais, eu quero essa menos, eu quero todas alinhadas. Olha só, gente, essa mulher. E aproveitando, que foi seu filho que deu, né, ligou essa curiosidade em você, esse alerta, virou essa chavinha de repente. O que ele fala hoje de tudo isso, vendo essa empresa crescendo cada vez mais? Na verdade, acho que nem ele vai esperar quando ele assistir essa entrevista que eu vou falar dele, porque acho que ele se toca que ele me deu essa dica. Então, acho que vai ser uma surpresa na hora que ele assistir. Que ele foi o caminho. Você estava pedindo uma resposta para Deus e exatamente. Ele foi o caminho. Inclusive, né, José Vitor, eu falei, quer ser meu sócio? Você não quis. Agora as ações estão valorizadas, viu? Maravilhosa. Brincadeira, meu amor, você tá no seu caminho. Que linda, Gra. Obrigado, viu, por toda a contribuição. Que seja a primeira de muitas entrevistas. Que você venha mais aqui com a Fio, trazendo as novidades. A gente vai continuar te acompanhando de pertinho. Os nossos telespectadores também vão te acompanhar. Eu espero. Para ver o crescimento, para experimentar. Uma coisa que eu ia trazer também no meio. A gente consegue comprar produtos lá dentro do site a partir de R$18 para presentear. Exatamente. Tem produtos lá dentro. Então, assim, eu acho importante falar porque vendo toda essa bagagem, onde você já chegou, dá uma impressão que os produtos são, assim, caríssimos. E não, são acessíveis. Ela continua fazendo produtos acessíveis que pode chegar na sua casa. Exatamente. Como forma para você, para um presente. Então, obrigado por compartilhar, por não guardar só para você todo esse conhecimento, a sua história, todo o conteúdo que você trouxe. Porque além de você trazer pessoas para te ajudar a caminhar, a ir mais longe, você com certeza, com a sua história, tá ajudando as pessoas a dar o próximo passo também. Com certeza. E eu convido a todos que quiserem até o showroom, experimentar os produtos, levar a amostra para casa, porque eu falo, você só pode vender aquilo que você gosta. Então, eu deixo o convite, vocês irem lá, experimentar, levar a amostra, levar a máscara para casa, usar naquele momento gostoso, se curtir. E aí, se gostar do produto, vai voltar. E eu tenho certeza que vocês vão voltar. Então, fica o convite, tá? Gra, muito obrigada. Eu que agradeço, Eu achei a sua história linda. Muito obrigada. Me inspirei demais, me identifiquei também. Você é uma mulher incrível, forte. Eu desejo muito sucesso. Que Deus continue abençoando o seu caminho. Todos nós. E com tudo isso que você contou pra gente, eu tenho certeza que você não vende cosméticos, você vende autoestima. E isso é tudo. Olha, estamos ficando arrepiada. Eu fico é um feliz propósito mesmo, poder é muito colaborar. lindo. Eu vejo isso como um propósito. E eu peço que Deus me capacite para isso, né? E ele tem capacitado, viu? Tá maravilhosa. Então, hoje tivemos aqui um episódio que não foi para falar de um produto, de um negócio específico. Foi para falar de coragem, ação e fé. Que você consiga colocar todo esse aprendizado na sua vida também. E é isso. E muitos dizem que o verdadeiro poder é a ação.
Ai, que lindo! Arrasou. Tchau e até o próximo!